Sabe aquele amigo palpiteiro, viciado em filmes e séries, que sempre tem uma indicação na ponta da língua? Pois é, com a gente é assim. Eu, Mayumi Ignácio. E eu, Edilson Alves. Temos uma indicação de série pra você. Respira, Mayumi, respira, porque a série é boa. Então, galera, vamos falar sobre a nova série médica da Netflix. A Netflix resolveu fazer uma série meio Grey's Anatomy, meio Elite. Original Netflix, a série Respira, como já bem disse o nosso amigo Edilson. Muito bem. Qual que é a premissa da série, Edilson? Vamos começar a contar para o pessoal. É tipo plantão médico? Eu conto. Conta um pouquinho. Respira, então, é uma série que narra a rotina frenética dos médicos da emergência do hospital Joaquim Sorolla. Como é que é? Joaquim Sorolla. Oh. Ai, o meu espanhol do RBD veio, Brasil. Meu Deus do céu, RBD do hospital. Então isso aí mistura, né, com os dramas pessoais. Exatamente. Dramas pessoais é o que mais tem, né? Muito drama. Dramas afetivos. Dramas pessoais, dramas afetivos. É uma loucura. Usa o juramento de Hipócrates. Exatamente. O juramento de Hipócrates é o juramento dos médicos, né? Esse mesmo, o juramento dos médicos. De Hipócrates. Hipócrates, não é hipócrita, não. É Hipócrates, que é o juramento que o médico jura na profissão que ele vai salvar vidas. Basicamente é isso. Que ele vai usar da sua profissão para salvar vidas. É isso aí. Então usa o juramento de Hipócrates como guia. Uhum. É um guia para testar quais dos pilares da promessa que os médicos de um pronto-socorro estão dispostos a quebrar quando o ambiente de trabalho e suas vidas pessoais estão em colapso. Exatamente. Então, a premissa, pra quem gosta de séries médicas, é ótima, né, gente? Produção espanhola da Dona Netflix. Dona Netflix, se quiser tá patrocinando a gente não vai achar ruim, tá? Respira veio aí como uma série médica dos mesmos criadores, é do Carlos Monteiro, se eu não me engano, o mesmo criador de Elite. Conheço muito. E quem assistiu Elite sabe que é uma série peculiar, digamos assim, bem peculiar. Talvez um dia a gente fale de Elite aqui, muito né, louco. Edilson? Quem sabe? São 8 temporadas, vamos ver se o Edilson consegue assistir. Vamos esperar passar o período agora que eu estou freneticamente trabalhando. Exatamente. Eu já assisti todas, mas é que eu sou uma pessoa assim meio viciada, né? Então tudo bem. Viciada em filmes de série, a gente fala na chamada. Mas vamos falar sobre os personagens de Respira. Respira, como eu disse, é uma série que, como o Edilson já contou, é uma série que se passa dentro de um hospital. Ela é locada praticamente a série inteira dentro de um hospital. E ela traz vários personagens com muita profundidade, com várias camadas, pode-se assim dizer. Um dos personagens, entre os personagens principais está o Biel, interpretado pelo Manu Rios, que pra quem assistiu Elite, como eu já disse, interpretou o Patrick na série Elite. E o Patrick não era um personagem Elite muito profundo, né? Quem assistiu Elite vai saber do que eu tô falando. Mas agora, em Respira, ele veio com várias camadas e tem uma história aí bem bacana que se apresenta como um jovem residente que está trabalhando no hospital, né? Que começa a trabalhar no hospital e era o sonho dele trabalhar nesse hospital. E durante a série a gente vai descobrindo aos poucos por que ele sonhava trabalhar nesse hospital, e ele também desenvolve uma relação amorosa com a médica que é chefe dele, com a Jéssica, que é outra personagem bem bacana da série, também super importante, aí tá na linha de frente do pronto-socorro. E temos mais alguns personagens também. Temos a Patrícia Segura, que é a presidenta da comunidade valenciana. Pra explicar pra vocês, a comunidade valenciana, ela equivale a um estado da Espanha. Valência, como se fosse um estado da Espanha. Valência é na Espanha mesmo. Exatamente. Aí sim é espanhola. Exatamente. Valência é um estado da Espanha e a Patrícia Segura é como se fosse a governadora desse estado, onde a atribuição do governo de cuidar de hospitais, a atribuição da saúde pública fica nas mãos dos governadores na Espanha. Na Espanha a saúde pública não é papel do governo federal, do estado, é papel do governo das comunidades menores, né, das federações do país, digamos assim. E temos outros personagens,
como já foi dito aqui, a Jéssica, que é a médica-chefe do Biel. A Patrícia, pessoal, ela foi interpretada pela Najalwa Nirim. A Najalwa Nirim assiste, né? é uma atriz, é a mesma atriz que fez personagens icônicos de outras séries originais da Netflix também, como, por exemplo, a nossa querida Alicia Sierra, a inspetora de La Casa de Papel, o icônico La Casa de Papel. E também fez a Zuleika, se eu não me engano, de Vis-a-Vis, que é uma série bem bacana também para ser assistida, para quem gosta de séries relacionadas à polícia, presídio, é bem bacana Vis-a-Vis, né? Essa atriz, né, que faz a Patrícia Segura. E a Patrícia Segura, ela passa a série inteira enfrentando um câncer. Esse câncer, o tratamento desse câncer acaba levando a vários momentos importantes da série. Outro personagem que a gente tem como destaque também, e a série deveria ter avisado, é a questão dos gatilhos em relação a temas, não é, Edilson? Tipo... A série apresenta vários temas sensíveis que a gente pode destacar. Parece um hospital público que retrata, né, bem até a realidade do Brasil aqui. Vamos ser bem realistas. Exatamente. Pessoas pelos corredores e aquela bagunça toda, uma confusão. Isso. Foi o que eu mais observei. E assim, como eu já presenciei coisas desse tipo aqui no Brasil, em hospital, né, pra mim me chamou a atenção foi isso aí. Uhum. Que como pode lá nos estrangeiros, né, lá em outro país, ter hospital assim, né? Eu achei que era só um privilégio, entre aspas, do Brasil. E aí fica a minha crítica. Então, a saúde pública brasileira. Esse filme relata muito bem como ela é. Parece que foi gravado aqui. A série, né, no caso. Respira. Ele retrata, como o Edilson já disse, o caos na saúde pública de Valência. Pois é. Essa é a situação, esse é um pano de fundo muito importante para algumas situações que acontecem no decorrer da série. A série apresenta médicos residentes sobrecarregados, tendo que atender sem a supervisão dos seus encarregados, digamos assim. E a série apresenta muitos temas sensíveis. Em outras séries, parece ser padrão da Netflix ter o aviso de gatilho, porque a série traz muitos temas sensíveis, como, por exemplo, o suicídio, o abuso de drogas, a exploração sexual, a política. Então é uma série bem com temas com pano de fundo, com background muito complexo. Por apresentar esses temas sensíveis, ela deveria ter apresentado um aviso ali de gatilho para as pessoas que têm algum problema com qualquer um desses temas. Principalmente suicídio. Exatamente, a série apresenta ali a gente não pode contar muito aqui na rádio. Um dos personagens, ele acaba ficando sozinho numa cirurgia. Um dos médicos ali residentes é o Rodri. Ele está numa sala de cirurgia sozinho e ele precisa fazer um procedimento que teoricamente para um residente seria simples, mas ele precisaria fazer esse procedimento sendo supervisionado e não tinha quem supervisionasse o serviço dele, quem o ajudasse, não tinha um chefe ali, pelo fato justamente do hospital estar sobrecarregado e todos os médicos estarem trabalhando em outras frentes. Depois que acontece que ele perde esse paciente, ele vai fazer esse procedimento e infelizmente ele perde esse paciente. Ele fica transtornado, porque foi o primeiro paciente que ele perdeu e para os médicos é totalmente habitual o fato de perder pacientes, mas como foi o primeiro que ele perdeu e ele cometeu ali um erro, um deslize ético também, a situação dele se complica e ele vai ficando cada vez mais transtornado e acaba tirando a própria vida. É o que eu sempre digo, nenhum médico vai para um hospital na intenção de perder alguém, um paciente. Ele vai lá na intenção contrária, de salvar. Então, mesmo que que o médico ele não tenha cometido nenhum erro, mas eu acredito que todo médico que perde um paciente, ele fica aí dias, meses com esse trauma, vamos dizer assim, né? Tipo, pensando o que eu poderia ter feito mais, né? O que eu poderia ter feito mais para não perder? O que eu poderia ter feito mais? Qual o procedimento que eu errei? Às vezes o paciente estava grave demais e infelizmente não tinha o que fazer. Teve casos aqui na região, tem casos, acontece isso, né? E eu assim, realmente não acredito que o médico vá para
um pronto atendimento, um hospital na intenção de perder um paciente. Eu parto desta situação. Eu não acredito que um médico faça isso, sabe, de caso pensado. Não, com certeza não. Inclusive, para quem gosta de séries médicas, para quem é fã de séries médicas, eu sou uma pessoa que eu sou muito fã de séries médicas, e esse tema de perder pacientes e ficar transtornado e se sentir culpado, ele é muito comum em séries médicas. Então, como o Edilson falou, nenhum médico vai para o seu serviço pensando em perder pacientes. E agora a gente vai falar um pouquinho do roteiro da série, se a história foi bem contada, se não foi. A série se apresenta de uma forma bem tradicional. É feito primeiramente um prólogo, uma cena inicial. Essa primeira cena é a cena de uma paciente que está aberta na mesa. E essa paciente é justamente a Patrícia Segura. Então a Patrícia ela tá nessa mesa de cirurgia e eles apresentam essa cena da cirurgia da Patrícia. Os médicos estão prestes a começar uma greve, sem serviços mínimos, ou seja, uma greve geral. A greve dá o horário lá no relógio, eles, né, aparece ali o horário do começo da greve. E aí os médicos precisam decidir se eles continuam operando a Patrícia, a paciente, se eles deixam ela ali aberta na mesa, o que não seria uma opção, ou se eles iniciam a greve, simplesmente, e largam tudo e iniciam a greve. Então é um momento de tensão, bem complicado. Alguns médicos decidem largar a cirurgia do jeito que tá e começar a greve, simplesmente cruzam os braços. E isso é um momento bem tenso da série, por isso que ela já começa com essa cena. Digamos que eles já começaram a quebrar o juramento de Hipócrates. Exatamente, a série ela se baseia ali no juramento de Hipócrates, então, mas a greve, como ela já havia sido programada, e eles resolvem, eles tomam a decisão de cruzar os braços, alguns médicos tomam a decisão de cruzar os braços e começar a greve. Enquanto outros falam, não, a gente vai fechar ela ou a gente vai continuar a cirurgia, porque a gente não pode deixar a paciente aberta aqui. A partir desse momento, a série volta para algumas semanas antes desse momento. Ela é uma série em retrospectiva, depois desse prólogo. Ela retorna aos momentos que levaram a essa série, a essa greve. E ela começa a apresentar pra gente os personagens ali, como eu já disse, o Biel, a Jéssica. Tem o caso de uma ginecologista. Ela se vê em um conflito ético super importante, onde ela atende uma paciente que foi abusada sexualmente. Ela faz ali o exame na paciente. Em um primeiro momento, a ginecologista não encontra indícios do abuso. Apesar dela não encontrar indícios do abuso, ela relata no formulário, né, do paciente, no prontuário ali do paciente, que sim, a menina foi abusada. Porém, mais pra frente na série, ela descobre que nada mais, nada menos que o abusador era quem? Era o seu filho. Então imagina esse conflito ético. Reviravolta. E ela fica nesse conflito de o que eu fiz foi certo, não foi? E agora, foi o meu filho vai ter que pagar, não vai? Eu defendo meu filho, eu falo que eu errei no relatório e complico a minha carreira médica e ajudo meu filho, ou eu não falo nada? Ela fica nesse conflito ético e nessa ambiguidade ali. Por isso que a série fala que os dilemas da vida pessoal dos médicos acabam se misturando com a medicina. Então, por isso a série se torna tão interessante. A greve que se iniciou, a gente acaba descobrindo que essa greve foi a morte do Rodri, o fato dele ter tirado a própria vida, foi um dos fatores que, digamos, endossou a greve, por conta que ele estava sobrecarregado. E o hospital ele trabalhava sobrecarregado. A saúde pública na Espanha estava um caos. E nesse momento entra todo o conflito político no meio, onde a Patrícia Segura, que é a presidenta da comunidade valenciana do estado de Valência, ali onde fica o Hospital Joaquim Sorolla, ela quer privatizar o hospital. E os funcionários acreditam que essa não seria a melhor estratégia para resolver o problema da saúde pública. E aí o caos aumenta consideravelmente na série. Porque se vocês imaginam, se já estava difícil a situação do hospital sem greve,
imagina com greve, com muito poucos médicos trabalhando, como foi dito aqui. A partir do momento da cirurgia da Patrícia, a maioria dos médicos simplesmente cruzou os braços. Os que continuaram trabalhando foram o Biel, a Jéssica e alguns outros médicos ali. Eu citei aqui o Biel e a Jéssica porque eles são o casalzinho da série. E eles têm uma relação amorosa ali. Inclusive a Jéssica, é importante dizer que ela, no final ali da série, tem um episódio com ela super importante. E apesar de a gente não poder dar muito spoiler, acho que eu já falei bastante aqui sobre a série. O Edilson tá aqui, não me deixa mentir, né, Edilson? A Jéssica, ela tá namorando com o diretor do hospital, que é o Luiz. Mas a partir do momento que ela perde o irmão, o Rodri, que se suicidou, o Luiz meio que... ele não dá o apoio necessário que ela deveria receber em um momento de sofrimento, no momento que ela perde o irmão. Quem apoia ela é o Biel. E eles se aproximam bastante. Ela e o Biel continuam trabalhando no hospital. O Respira tem vários conflitos éticos aqui, como já foi dito aqui, morais e éticos, inclusive. A gente precisa também falar sobre a relação da Patrícia Segura, que é a paciente que tem câncer de mama e passa a série inteira tratando o câncer de mama com o médico dela, o Nestor. Porque o Nestor, ele é o oncologista do hospital, chefe. Ele simplesmente é o melhor oncologista da Espanha. Então, as clínicas privadas mandam pacientes de câncer, quando a situação é muito grave, para ele avaliar. E a Patrícia resolve se tratar com ele, porque foi ele e o Biel, mais uma vez o Biel aparecendo, que descobriram o câncer, que começaram esse tratamento com ela. A Patrícia, a partir do momento que ela começa a se tratar com o Nestor, eles começam a criar uma certa tensão entre eles. A questão ali do tratamento da Patrícia, ela é no momento que o Nestor precisa tratá-la e ele começa essa greve, ele basicamente é o porta-voz da greve. Foi ele um dos médicos que deixou ela aberta na sala de cirurgia para começar a greve. Então ele tomou uma decisão muito complicada e muito questionável. Porém, ele até mais pro final ali da série, essa decisão de deixá-la aberta é julgada por uma comissão de ética do hospital, inclusive. São muitos dilemas éticos que Respira apresenta para o espectador. E se você gosta de séries médicas, essa é a nossa indicação da semana para você, né, Edilson? Não é mesmo, Edilson? E séries médicas sempre tem assunto assim para um podcast de 50, 60 minutos. Mas hoje a gente não pode falar muito mais do que isso aqui pra rádio, porque a gente não pode dar spoiler do final. E o final, a série tem um final incrível, onde mostra a ligação de todos esses personagens, como que esses conflitos pessoais e éticos, eles se unem. Acho que é isso, pessoal. Se você gosta de séries médicas, se você gosta de belas atuações, foi possível perceber que os atores interpretaram muito bem ali os personagens. Então é isso, pessoal. O MyFlix pra Rádio Cidade termina aqui hoje. E a gente espera que você assista Respira. Tchau, galera. Até o próximo MyFlix. Tchau. E respira. E agora, pro pessoal do Spotify, voltamos. Vamos falar aqui do final. O que acontece no final da série Respira. Se você gosta de spoiler... é aqui. Exatamente. É aqui. A gente começa agora a parte com spoilers, não é mesmo? No final ali da série, então, pessoal, a greve meio que cai por terra. A gente descobre o real motivo do Biel sempre ter tido o sonho de ser médico. A gente descobre ali no último episódio, tem várias situações complicadas. E falta luz no hospital. Ocorre uma enchente na cidade. Esse é o retrato de um certo país aí, que eu não vou falar o nome. Exato. Ocorre uma enchente na cidade, a cidade simplesmente fica inundada, chove coisa de um mês inteiro em um dia e uma noite. Então acontecem muitos acidentes, o hospital fica sem luz, porque o gerador não tá funcionando, porque o chefe do hospital, o Luiz, teve que tomar a decisão de ou a gente compra uma máquina de ressonância nova ou a gente conserta o gerador. Ele comprou a máquina de ressonância nova. Então o gerador simplesmente e agora? Parou de funcionar. A máquina de ressonância onde agora? Então, né? Acho que ele não pensou nisso. Pera aí, eu compro...
E agora? Ele não pensou nisso, né, pessoal? Ele não teve essa minúcia. Ele não pensou nisso. Ele achou que a máquina de ressonância era a pilha. É, eu acho que ele não pensou nisso. E aí, pessoal, imagina trabalhar no hospital sem luz, fazer cirurgia sem luz. Gente, isso parece muito Brasil. Ah, não, isso tem certeza que esse hospital é estrangeiro mesmo? É espanhol? No último episódio, a gente tem 2 cirurgias importantes. Uma feita pela Jéssica, pela médica Jéssica. Que é a namoradinha do... Exatamente, que é a namorada do dono do hospital. E peguete, digamos assim, do Biel. Não, com esse nome Biel, olha, esse pega mesmo. Com esse nome Biel, esse aí é um cara, hein? E digamos assim, conversante, flertante, ficante do Biel. E outras cositas más. E nessa cirurgia, a Jéssica atende um paciente que também, mais uma vez, a série mostra uma situação complicada de um paciente que comete o ato de tirar a própria vida. Certo, perfeito. Ou não, né? Não é perfeito, mas perfeita colocação. Ato contra a vida. Que comete um ato contra a sua própria vida. Que coisa, hein? Esse paciente, ele... Então, o paciente, ele comete esse paciente, né? De uma maneira muito extrema, né? De uma maneira super extrema, obviamente. É. Que a gente não pode colocar aqui. Ele tenta tirar a própria vida. E ele chega em situação de emergência no hospital. E aí eu já soube o que ele fez em off aqui, gente. Já me deu agonia só de... Então, ele comete esse ato e ele chega no hospital em situação de emergência. E ele precisa ser operado. Ah, então ele não conseguiu de primeira. Não. Felizmente não. Nossa. Felizmente não. Felizmente ele é atendido e ele precisa de uma cirurgia. Certo. E ele simplesmente é operado sem luz. Ué, mas pera aí. Eles fazem a cirurgia no paciente sem luz e a cirurgia é bem sucedida. Uma cirurgia às cegas. É a base de luz de celular e equipamentos precários, né? Vocês imaginem um hospital sem luz, né? Foi ali no Hospital São José, em Joinville? Acho que foi, né? É bem a cara. Ele tá nessa cirurgia, a cirurgia é bem sucedida. E a outra cirurgia que acontece é a cirurgia da Patrícia. Fico aqui pensando ele, né? Saiu do hospital vivo e pensou, meu Deus do céu, eu sou um fracasso até pra me matar. Então, Edilson, segura essa onda aí que o final não... Ele não... Calma, vamos com calma. Vamos falar da Patrícia aqui. A Patrícia, ela no decorrer do episódio, o câncer dela, por ela ter sido... Não se sabe ao certo, mas enfim... Se foi por ela, realmente por ela ter sido deixada aberta na sala de cirurgia naquele momento da greve, ou se foi porque tinha que acontecer desse jeito mesmo, se a doença iria progredir, segundo o que foi exposto na série, certo. Foi porque a doença iria progredir de qualquer forma, independente do tratamento que tivesse... Era meio terminal, então, a situação. Exatamente, tá. Ela já estava com metástase, né? Que é o termo médico ali da metástase. Sim. Ele progride o câncer e ele acaba pegando vários órgãos no corpo dela. E um deles é o fígado, então ela precisa tirar esse câncer do fígado. Ela se encontra ali no momento onde ela precisa tirar esse câncer. E aí o Nestor precisa operar ela, o Nestor é o oncologista. Ou ela tem 2 opções. Ou ela faz essa cirurgia no escuro, naquela situação que o hospital tá sem luz e superlotado. Ou ela faz um tratamento experimental que é muito caro e que só é aceito para alguns pacientes. Porém, tem todo um rolê político em cima, todo um lobby político em cima desse tratamento. Por isso que a série é boa. Porque ela não se enquadra nos critérios desse tratamento experimental. Mas como ela é presidenta e ela tem contatos... Ela consegue... Você sabe com quem está falando? Conversar com a pessoa lá, o empresário responsável por esse teste, por esse medicamento experimental. E esse empresário, ele meio que promete ajudá-la nesse sentido. E ela fala, não sei, não posso fazer isso porque eu estaria prevaricando. E ela fica em dúvida, ela resolve operar porque vai ser o Nestor que vai operar ela, que é aquele super oncologista. Que pediu greve e deixou ela lá. Que inclusive, eles estão ali no maior clima. No maior romance. Mas enfim, não fica assim, como eu disse, não fica explícito, não acontece nenhuma cena explícita desse clima de romance entre os dois na série. Porém, fica perceptível pro espectador que tem alguma coisa ali. E então, acontece essa cirurgia da Patrícia, mais uma vez, nessa situação de caos, sem luz. O Nestor, ele precisa
A Patrícia, os batimentos cardíacos da Patrícia param. Não tem como ligar o desfibrilador, que é um equipamento para dar choque no coração ali, fazer o coração voltar. E literalmente, meu povo, ele pega o coração dela na mão e ele teve que fazer esse coração voltar a bater com movimentos manuais. Apertando o coraçãozinho dela. Não. Se é real, se não é real, se funciona, se não funciona desse jeito, não sei. Não sei. Médicos, ajudem nós aqui, pelo amor de Deus. Gente, que absurdo. Se é ficção ou realidade, não sabemos. Mas enfim, a cirurgia dá certo. Patrícia sobrevive. Não, imagina, né? Glória, felizmente, a cirurgia dá certo. E aí a gente vai para a cena final, que é a Jéssica, no momento em que o paciente que cometeu o ato de tirar a própria vida está acordando, está recuperado. Só que uma coisa que acontece, que a gente não pode falar, é que eles deixaram o instrumento usado pelo paciente para tirar a própria vida do lado do paciente. Eles tiraram de dentro dele. Já entendi. E deixaram do lado, assim, do lado da cama do paciente. Completamente falho mesmo. Do lado da cama do paciente. E aí a Jéssica vai lá ver como é que o paciente dela tá. E o paciente fica super pistola, fica super revoltado, porque ele estava com problemas. Ele era um paciente, a gente não pode usar o termo, com uma saúde mental prejudicada. E ele simplesmente pega aquele instrumento e ataca ela. E aí acontece o ataque da Jéssica, onde a série termina com o ataque da Jéssica e o Biel vindo socorrê-la, totalmente desesperado, sem saber o que fazer. E a gente que tá assistindo a série, a gente também fica desesperado porque a gente não sabe o que vai acontecer. Toda série médica que se preze mata personagem. Em Grey's Anatomy é assim, em The Resident é assim. Então, se você assiste séries médicas assim, se você é fã de séries médicas do mesmo jeito que eu sou, você sabe que toda série médica tem por, digamos, protocolo matar personagens importantes. Mas será que a Jéssica morreu? Mas essa aí é... Será que a Jéssica realmente morreu? Isso a gente só descobre na segunda temporada, que ainda não tá confirmada pela dona Netflix. A série tá rolando aí na Netflix há um tempo já. Ela estreou no final de agosto, se eu não me engano, dia 30 de agosto. Então ela já tá rolando aí há um bom tempo. A Netflix espera os números de exibição, as horas assistidas pra poder tomar essa decisão se renova ou não. Mas a série deixa um gancho muito importante pra ser trabalhado em uma segunda temporada. Tanto a situação da Patrícia, sobre esse tratamento experimental, se ela vai fazer, se ela não vai fazer, se ela vai prevaricar ou não. Como que fica a relação dela com o Nestor, porque a partir do momento que acontece, que ele faz essa última cirurgia nela, tem uma médica do hospital que também faz parte da linha de frente do hospital, que fala pra ele deixar a Patrícia, parar de tratar a Patrícia, porque existe um motivo para médicos não tratarem pacientes pelos quais se tem uma relação afetiva. E isso é porque, obviamente, quando você tá tratando uma pessoa pela qual você tem sentimentos e alguma coisa dá errado, você fica muito nervoso, você não consegue manter a calma quando algo dá errado. E foi mais ou menos o que aconteceu ali na cirurgia da Patrícia, quando o Nestor ficou literalmente com o coração dela na mão. Então ele abandona o tratamento da Patrícia no final da série, então mais um gancho pra essa segunda temporada. Então a gente quer que vocês contem o que vocês acharam da série aqui no Spotify. Deixa nos comentários. Spotify dá pra comentar agora, pessoal. Então comentem o que vocês acham. Vai ter segunda temporada? Não vai? Vocês gostaram dos personagens, da atuação do Manu Rios e da nossa querida Najawa Lirim, que é a clássica e icônica Alicia Sierra do La Casa de Papel. Pra quem gosta de série vai lembrar da Alicia Sierra. E La Casa de Papel também foi uma série muito famosa, que foi muito assistida, uma série espanhola, né, que ficou conhecida no mundo inteiro. Virou meme, inclusive, né? Virou Sim. A Casa de Papel. Então, é isso, pessoal. MyFlix termina por aqui. Mais uma edição pra vocês. Comente aqui embaixo o que vocês acharam. Nos sigam no Spotify, no Instagram, que em breve a gente volta com mais uma série ou um filme pra você. Nosso palpiteiro de plantão. Tchau. Tchau.